Vocês viram o nível do aprofundamento da maldade nos planejamentos que fizeram aqueles golpistas que pretendiam tomar o Brasil de assalto? Vocês entenderam a gravidade do que foi dito através das atitudes dessas pessoas? O tal do plano Punhal Verde e Amarelo, uma alusão à reunião que aconteceu entre nazistas na Alemanha. Vocês perceberam que aquelas pessoas que pertenciam àquele grupo chamado Copa 2022, que se identificavam entre si como sendo países, vocês perceberam que o líder do grupo era a Alemanha? Alemanha, Punhal Verde e Amarelo, referências a se criar no Brasil um campo de concentração para deixar ali os prisioneiros opositores. Até isso estava no planejamento do golpe. E eu agora entendo por quê que desde 2017, quando começou a circular os primeiros vídeos de Bolsonaro, por que eu me incomodei tanto? Eu mesmo não entendia a respeito da minha obsessão por se falar de política. Eu que, antes disso, era minimamente politizado, não me envolvia com essas questões, e de repente me vi no meio do furacão diuturnamente falando, combatendo e apontando, tentando mostrar as coisas para as pessoas que eu tinha visto naquele ser humano, que aos meus olhos estava nu. A maldade dele era muito óbvia, nunca jamais me enganou. Mas eu confesso a vocês que quando via amigos meus que até então eram pessoas boas, indo atrás do discurso dele sem perceber quem ele era, e eu dizendo, olha esse sujeito, ele não presta. E as pessoas virando a cara para mim e espalharam, inclusive, entre amigos das antigas, que eu não estava regulando bem, eu estava fora da casinha. Mas eu estive sempre muito lúcido. Muito mais lúcido que jamais estive. Eu estava incomodado com algo que eu via, que as pessoas não estavam vendo. Era isso. Não era só um neofascismo que usurpou o método de massificação, de propaganda, de criação de narrativas, no sentido de subjugar as mentes e transformar as pessoas em massa de manobra. A princípio era isso, eu via o método que eu conheço, e os psicanalistas do passado foram os primeiros a estudar esse assunto, dos movimentos de massa. Freud, que desenvolveu em cima da teoria do livro Psicologia das Multidões, se não me engano, de Le Bon, um francês, que nem era psicanalista, desenvolveu a psicologia das massas e a análise do eu, que estuda o fascismo. E eu via apenas um método e pensava que talvez eles estivessem utilizando o método para controlar pessoas, mas que não fossem copiar, inclusive, a ideia de campos de concentração, de matar opositores de fato. Se você não é uma pessoa má, você não consegue entender o que leva uma pessoa a planejar se criar um campo de concentração. Foi isso que a PF viu no planejamento dos tais kids pretos, esse destacamento das Forças Armadas que estavam envolvidos nessa trama, boa parte deles, né? A ideia de se assassinar o presidente, o vice e o ministro do Supremo, eles se posicionaram e abortaram uma operação assim, em cima da hora. Foi por um triz. Talvez hoje, se o golpe tivesse dado certo, talvez hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Porque o fascismo, ele se ramifica entre as massas, e todos aqueles que fazem parte dessa ideia são soldados a serviço do comando do líder. Todos nós estávamos correndo risco
porque o nazifascismo transforma militante em soldado. Se eles pretendiam assassinar 4 pessoas, não era apenas... Lembre-se, nós estamos falando de fascistas que utilizam o método do fascismo, que se inspira em... Oi, Gordinho. Então, não é só para tirar do caminho 4 pessoas. Eliminar 4 pessoas é autorizar a militância, que são soldados, a fazer o mesmo. Esse, Braga Neto, é o nosso exército. É o exército do povo. Você entendeu? A gravidade, tudo foi planejado. Aquela facilitação para liberar armas para as pessoas. Você arma a população do grupo, que nós que somos pacifistas não compramos armas. Que é um erro, é um equívoco. Porque você imagine que quando foi flexibilizado o acesso à arma, quem foi lá comprar uma arma? Bolsonarista. Você não, você ficou combatendo. Eu fiquei combatendo. Ah, porque... combatendo. E ele se armando. Imagine, seríamos todos massacrados. Porque eliminar o adversário significa dar um fim a todos aqueles que não pensam como nós. Seria o gatilho para uma tragédia no Brasil inteiro, sem falar do que viria depois em razão das sanções internacionais que jogariam o Brasil à condição de pária, acabando com o turismo, acabando com os negócios que o Brasil faz, as exportações, né? E eles sabiam disso tudo. Eles sabiam. E religiosos até hoje não se enxergam em sua própria maldade e não conseguem ver maldade naquele ser, mas existe uma certa conexão da maldade negada e não vista em si, na maldade negada no outro, que se funde a essência ruim dessas pessoas que se encontram, se reúnem em grupo e concordam com atrocidades. E vão às vezes de fato, como se viu na Alemanha. Eu não acho que por parte destes que apoiam o bolsonarismo exista uma maldade deliberada, consciente. É uma maldade que se identifica em nível subjetivo, que a própria pessoa não tem consciência, mas em essência ela é igual àquele lá. Talvez não pratique os mesmos atos, não consegue ver a maldade, porque é a maldade que está em si mesmo. Apoie meu canal.